hoje, dia 28 de março, às 8 horas da manhã, de conformidade com o inciso 1º, parágrafo único do artigo 14 do Estatuto Social da Aspometron, eu declaro aberto esta Assembleia Geral. Pois bem, esta Assembleia Geral ordinária, nós queremos aqui formar a mesa com o Major Coelho, nosso secretário-geral, Capitão Valmir, nosso diretor financeiro, a doutora Josi, do escritório Alfa Contabilidade, e o doutor Ananias, assessor jurídico da Aspometron. Pois bem, eu quero, nesse momento, chamar o Major Coelho, que é o nosso secretário-geral, para fazer a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária anterior. Bom dia, senhores associados e associadas da Aspometron. Dando continuidade, faço a leitura da ata da 32ª reunião de Assembleia Geral Ordinária para o quadriênio 2000 a 2023. Ao 22º dia do mês de setembro do ano de 2023, às 8 horas, nesta cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, no salão de festa da sede campestre da Aspometron, localizada na Estrada Areia Branca, sem número, na cidade de Porto Velho, Rondônia, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária a diretoria executiva da Associação dos Policiais Bombeiros Militares do Território Federal de Rondônia, Aspometron, e os senhores associados, associadas federais e estaduais, nos termos do inciso 3º do artigo 8º do Estatuto Social dessa entidade, sob edital de convocação datado do dia 1º de setembro de 2023 e publicado no dia 1º de setembro de 2023 no Jornal Diário da Amazônia e redes sociais oficiais da entidade, para discutir e deliberar as seguintes pautas. Ordem do dia. A. Previsão orçamentária para o ano de 2024. B. Plano diretor de metas. C. Leitura do parecer 001 do Conselho Fiscal da Aspometron de 2023 e reapresentação da prestação de contas do ano de 2021 e 2022, conforme parecer supramencionado. Realizada a leitura do edital de convocação, o diretor secretário abre a sessão em terceira chamada. Para constar, até o presente momento, foi registrada a presença de 197 associados federais e 91 associados estaduais. Aberta a sessão, a mesa diretora foi constituída pelos seguintes membros: Luiz Francisco da Costa, presidente; Dr. Luceno José da Silva, secretário; Dr. Ananias Pinheiro da Silva, assessor jurídico; Dr. Valdemir Rodrigues Martins, advogado; Dr. Arcelino Leon, advogado; Doutora Karina Rocha Prado, advogada; Roberto Pedro da Silva, presidente do Conselho Fiscal; Dr. Firmino Bezerra, segundo secretário do Conselho Fiscal; e Esther de Freitas dos Santos Lara, pensionista. A mesa diretora foi presidida pelo presidente da entidade, senhor Luiz Francisco da Costa, e secretariada por mim, Dr. Luceno José da Silva, diretor-secretário da entidade. Antes de abrir a sessão, o presidente concede a oportunidade ao pastor J. Oliveira para fazer uma oração. O presidente faz agradecimentos aos presentes, em especial à mesa diretora e aos representantes do interior que se dispuseram a se deslocar para Porto Velho. Agradece também aos associados que não puderam participar da Assembleia Geral e menciona que a próxima Assembleia Geral e a eleição poderão ser realizadas de maneira virtual, para que todos os associados possam participar. Foi colocado para votação a dispensa
da leitura da última ata de Assembleia Geral Ordinária. O item foi aprovado por maioria. O diretor-secretário solicita aprovação da Assembleia para inversão de pauta, justificando um problema técnico no telão, conforme dispõe o artigo 46, parágrafo 3º do Regimento Interno. A solicitação foi aprovada pela Assembleia. Dando continuidade, o secretário passa a palavra ao presidente do Conselho Fiscal para que faça a leitura do parecer 001 Conselho Fiscal Aspometron 2023, consta no anexo 1, e considerações pertinentes. Em preliminar, fala que o secretário e o parecer apresentados foram produzidos à luz do Estatuto e Regimento Interno da entidade e que se referem à prestação de contas do ano de 2021 e 2022. Em síntese, expõe, com base no relatório apresentado pela Auditoria Contábil, as contas da Aspometron são bem organizadas e não foram localizadas inconsistências na contabilidade da entidade no ano de 2019. Provavelmente, ocorrerá o mesmo nas contas de 2021 e 2022. Dessa forma, os membros do Conselho Fiscal são unânimes em recomendar que esses documentos sejam lidos em Assembleia Geral para que seja dispensada a possibilidade de auditoria contábil, conforme previsto no Estatuto Social da Aspometron, evitando gastos significantes para a entidade. Ainda, o Conselho Fiscal se compromete em continuar exercendo seu mistério de fiscalizar as contas da Aspometron, acompanhando os atos da diretoria executiva e cobrando ações que visem evitar despesas desnecessárias para a entidade, evitando gastos significantes para a entidade. Ainda, o Conselho Fiscal se compromete em continuar exercendo seu mistério de fiscalizar as contas da Aspometron, acompanhando os atos da diretoria executiva e cobrando ações que visem evitar despesas desnecessárias para a entidade. E, por fim, recomenda-se que seja novamente levada à apreciação da Assembleia Geral e colocado em votação as contas de 2021 e 2022, com base nesse novo parecer, ficando cientes os associados que existem questões que serão decididas no Judiciário quanto à legalidade de alguns atos cometidos pela diretoria executiva, o que poderá levar ou não a uma responsabilização ou até devolução de valores aos cofres da Aspometron. Finda a leitura do parecer, o presidente do Conselho pede para o Dr. Firmino Muniz complementar as considerações feitas por ele. Com a palavra complementa que, a partir do momento que é reprovado as contas da diretoria, essas contas têm que ser submetidas a uma auditoria contábil, que, em sua opinião, isso é um problema, haja vista a última auditoria contábil ter custado um valor de R$ 36 mil aos cofres da Aspometron. Fala que o papel da auditoria é verificar os documentos contábeis como notas, recibos e outros documentos afins e, ao final, se não houver irregularidades, são aprovados. Enfatiza ainda que os aspectos pontuados no referido parecer alertam para uma alta despesa desnecessária, tendo em vista que os apontamentos realizados através de relatórios por esse Conselho, na maioria das vezes, são de falta de justificativa de despesas e ou legalidade no que tange às normas estatutárias e regimentais, e por esse modo está sendo submetido à nova apreciação da Assembleia Geral para que não haja gastos desnecessários com auditagem contábil. Sobre as questões que estão judicializadas,
fala que cabe somente ao judiciário decidir acerca desse assunto. Encerra suas palavras. No uso da palavra, o diretor secretário agradece ao presidente do Conselho Fiscal e ao doutor Firmino Muniz pelas colocações. Faz um adendo a colocações do doutor Muniz no que se concerne às questões que estão judicializadas, em que ele alega que tem, entre aspas, coisas erradas. Faz uma ressalva que o mérito dessa ação ainda não foi julgado e que se não houve julgamento de mérito, não há nada errado. Conjectura que pode ou não haver, mas que isso é uma questão que somente o judiciário pode analisar e que na ação movida por ele foi pedido a destituição da diretoria executiva e por cautela o juiz da causa, em despacho liminar, ao invés de conceder a remoção da diretoria, apenas suspendeu o pagamento do prolabore. Portanto, não há o que se falar em coisa errada, pois não há até o momento resolução de mérito. Encerra suas palavras ressaltando o que foi colocado pelo doutor Firmino, que a contabilidade da Aspometron está regular e não será diferente com as contas de 2021 e 2022. E como não se vislumbrou no parecer nenhum ato ilegal ou irregular nas referidas contas, foi recomendada a aprovação das contas pelo Conselho Fiscal. Encerra e passa a palavra ao senhor presidente. O presidente concede a palavra à associada Cléucia. Com a palavra, fala que o trabalho do Conselho Fiscal deve ser valorizado e finaliza com breves discursos. Após as manifestações, o presidente coloca para apreciação e votação o item C da ordem do dia, colocado para apreciação e votação o parecer 001, Conselho Fiscal, Aspometron 2023, e a reapreciação das prestações de contas dos anos de 2021 e 2022, conforme parecer supramencionado, foram aprovados por maioria. Seguindo ao próximo tema, o diretor secretário informa aos presentes que, nesse momento, será explanado pelo diretor financeiro a previsão orçamentária para o ano de 2024 e o plano diretor de metas. Com a palavra, o diretor financeiro cumprimenta os presentes e apresenta a previsão orçamentária, pontuando as receitas e despesas, conforme anexo 2. Após a explanação, o diretor financeiro encerra e passa a palavra ao presidente para que submeta para apreciação e aprovação a previsão orçamentária para o ano 2024 e o plano diretor de metas. Com a palavra, o presidente pergunta se há questionamentos. Como não houve manifestação, o presidente submete para apreciação e aprovação da Assembleia Geral. Colocado para apreciação e votação, o plano diretor de metas e a previsão orçamentária para 2024 foram aprovados por maioria. Após a deliberação, o presidente encerra a sessão. Como não houve mais nada a ser tratado, o presidente encerra a sessão. Estiveram presentes 197 associados federais e 91 associados estaduais. Eu, Luceno José da Silva, redigi a presente ata que vai assinada pelo diretor-presidente e por mim, secretário-geral. Dela será extraída uma via para registro em cartório. E aqui estão assinados. Ok? Eu quero passar a palavra ao capitão Valmir, que é tesoureiro da Aspometron, para ler o relatório do Conselho Fiscal. Bom dia a todos associados da Aspometron. Eu sou o capitão Valmir, diretor financeiro da entidade,
Hoje eu farei aqui o relatório da prestação de contas de 2023, elaborada pelo Conselho Fiscal anterior. Em razão de força maior, eles não puderam comparecer a essa assembleia virtual, então eu farei a leitura do relatório que eles enviaram para a Diretoria Financeira da Submetron. Relatório sobre a prestação de contas da Diretoria Executiva da Submetron, exercício financeiro 2023. Relatório. Introdução. Este Conselho Fiscal foi instalado no termo do inciso 2, do inciso 5º do artigo 21 do Estatuto Social da Submetron, nona edição, com a devida posse em 23 de outubro de 2020, reunindo-se nessa atual data para a prestação das contas e balancete patrimonial da prestação de contas efetuada pela Diretoria Executiva da Submetron, referente ao exercício financeiro do ano de 2023, abrangendo de 1º de janeiro a 31 de dezembro do referido ano fiscal. Finalidade. Análise da prestação de conta apresentada pela Diretoria Executiva da Submetron, referente às receitas e despesas realizadas durante o ano fiscal de 2023. Sistemática do trabalho. Na sistemática de trabalho adotada para análise de prestação de contas, o Conselho adotou como procedimentos: 1. Divisão do período em quadrimestres, onde os conselheiros presentes analisaram cada período, janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro de 2023. E desta vez, deixou de se proceder à análise do balancete de verificação, tendo em vista a negativa da diretoria executiva por parecer da assessoria jurídica em negar a cumprir as disposições estatutárias previstas no artigo 20, inciso 7 e artigo 21, inciso 2º, todo do Estatuto Social. Realização de análise, levantando pontos a ser esclarecidos pela diretoria executiva para os associados, em particular o setor financeiro, pois inadmissível que o escritório de contabilidade preste conta do que foge à sua competência. 3. Elaboração de parecer. Da análise. No primeiro quadrimestre foram verificadas e constatadas as seguintes situações, as quais não foram esclarecidas pela diretoria administrativa. 1. Todos os meses deste quadrimestre consta um recibo assinado por Mivane Xavier Martins, valor de R$4.000, José Valmir Freire, valor de R$4.000, e por Carlos Alberto Coelho, valor de R$4.000. Todos os lançamentos são descritos como remuneração de membro da Comissão Processante Disciplinar, apesar de questionada a diretoria, não foram informados se havia um apuratório disciplinar em andamento. 2. Os gastos mensais com propaganda e publicidade, ocorrido durante todo o quadrimestre, R$ 5.700, pago a José Cícero Rosa de Oliveira, pela produção do programa Aspometron em Foco. R$ 1.500, pago a Fábio William de Brito Camilo, para divulgação das atividades da Aspometron, no website www.informanahora.com. R$ 4.000 pago à Rede TV pela veiculação do programa Aspometron em Foco, representando um gasto médio mensal de R$ 11.200 e anual de R$ 134.400. 3. No mês de fevereiro, lançado no livro Caixa Estadual, constam as folhas 35, pagamento em 22/2/2023 de um boleto do Banco Bradesco no valor de R$ 8.491,25, sem apresentar a devida justificativa da despesa. As folhas 58 e 59 do livro Caixa Estadual consta pagamento em 27/2/2023 de um boleto do Banco Bradesco, em nome de Nexway, no valor de R$ 1.275, sem apresentar a devida justificativa da despesa. As folhas 55 do livro Caixa Federal consta pagamento em 6/2/2023 de um boleto do Banco Bradesco, no valor de R$ 579,80, também sem apresentar a devida justificativa da despesa. 4. No livro Caixa Estadual, no mês de fevereiro, as folhas 44,
consta nota fiscal da Rondonauto Comércio de Veículo Limitada no valor de R$ 2.875,20. Suporte do radiador e as folhas 45 do mesmo livro, consta nota emitida pela mesma empresa no valor de R$ 6.325,27 por execução de serviço de mecânica e pintura do veículo Nissan Frontier, não se esclarecendo o motivo da necessidade do serviço, levando em conta que o veículo tem seguro. 5. Durante o quadrimestre, observou-se várias aquisições de celulares. No mês de janeiro, as folhas 44 do livro Caixa Federal, consta nota fiscal de compra do celular smartphone Samsung Galaxy M53, no valor de R$ 2.899, para uso da servidora Silvânia. No mês de fevereiro, as folhas 039 do livro Caixa Estadual, consta nota fiscal de compra de celular smartphone Samsung Galaxy S20, no valor de R$ 3.199, para uso da diretoria social. 6. No quadrimestre foram pagas diárias aos diretores que não são justificáveis. Em fevereiro, no livro Caixa Federal, as folhas 64, consta pagamento de 5 diárias, referente à viagem a Brasília de 6 a 10/2, no valor de R$ 4.000, pagos a Davi Oliveira de Santos. Em quase todos os meses ocorreram viagens combinando o presidente com o vice, ou o presidente com o secretário, sendo que o estatuto prescreve que o presidente, vice-presidente e secretário se sucedem, um na falta do outro para representar a Asprometron. Durante todo o quadrimestre ocorre o pagamento de contas de energia elétrica, tanto da sede campestre como da administrativa, sendo que no ano de 2021 fora contratada uma empresa para instalar uma usina fotovoltaica, visando diminuir tais gastos. No entanto, até o final de 2023, esta usina não se encontra instalada e não se sabe de processo judicial onde ela seja obrigada a pagar os prejuízos causados à Asprometron. No segundo quadrimestre, foram verificadas e constatadas as seguintes situações, as quais não foram esclarecidas pela diretoria administrativa. Prosseguiram-se os pagamentos a todos os membros da comissão disciplinar, sem que, no entanto, fosse esclarecido ao Conselho Fiscal a manutenção de tal comissão, tendo em vista não termos conhecimento de denúncias ao apuratório, sendo que no mês de dezembro, no livro Caixa Estadual, a folha 69, consta recibo assinado por Mivane Xavier Martins, datado em 18/12/2023, valor R$ 1.600, referente a 12 dias do mês de novembro. A folha 72 consta um recibo assinado por Carlos Alberto Coelho, datado em 18/12/2023, o valor R$ 1.600, referente a 12 dias do mês de novembro. As folhas 73 consta um recibo assinado por José Valmir Freire, datado em 18/12/2023, no valor de R$ 1.600, a 12 dias do mês de novembro. Consta recibo assinado por Mivane Xavier, datado em 29/12/2023, valor R$ 2.266,66, referente a 14/31/12/2023. As folhas 163 consta um recibo assinado por Carlos Alberto Coelho, datado em 29/12/2023, valor de R$ 1.466,66, referente a 20/31/12/2023. A folha 164 consta um recibo assinado por José Valmir Freire, datado a 29/12/2023, valor R$ 1.466,66, referente a 20/31/12/2023. Todos os lançamentos são descritos como remuneração de membros da comissão processante disciplinar, representando uma despesa mensal de R$ 9.999,98, sendo impossível que o senhor Mivane Xavier Martins tenha trabalhado sozinho entre os dias 14 a 19/12, pois o contrário ao que determina o artigo 24, inciso 2 do 4 do Estatuto Social, a comissão processante disciplinar funcionará sempre com a totalidade de seus membros, em local melhor indicado para a apuração dos fatos. No mês de maio, no livro Caixa Federal, as folhas 67, ocorreu o pagamento de nota fiscal de serviço em nome da Alfa Contabilidade Limitada,
no valor de R$ 6.000, discriminado como honorário contábil, referente competência 4/2023. O valor no mês de maio teve um aumento maior que 50% em relação ao mês anterior, que não foi justificado ao Conselho Fiscal. No mês de junho, consta no livro Caixa Federal, as folhas 82, pagamento de nota fiscal de serviço em nome da Alfa Contabilidade Limitada, no valor de R$ 6.081, discriminado como honorário contábil, referente competências mês 5 de 2023, valor que se seguiram da mesma forma no mês posteriores. Neste quadrimestre, nos meses de julho a agosto, foram pagas duas parcelas de R$ 14.100, totalizando R$ 28.200, a R.E. Gomes Elevadores e Eletricidade, por serviço de reforço estrutural com suporte de viga metálica no suporte de fixação do elevador. Todos os meses do ano são pagos R$ 800 de manutenção preventiva, desde o projeto e instalação do elevador feito pela mesma empresa. Consta no livro Caixa Estadual, no mês de maio, as folhas 155, pagamento de nota fiscal em nome de ABC Comércio de Transformadora Limitada, no valor de R$ 9.830, referente à compra de um transformador para atender a usina fotovoltaica no mês de junho. Consta no livro Caixa Estadual, as folhas 32, nota fiscal em nome de Denise da Silva Lima Pereira, no valor de R$ 14.000, referente à elaboração e execução de projeto de proteção contra descargas atmosféricas e laudo de funcionalidade. Livro Caixa Federal, no mês de agosto, as folhas 64, consta pagamento de nota fiscal a Freitas Limitada, no valor de R$ 8.929,35, referente à compra de vários itens para a instalação da usina. No mesmo livro, a folha 134, consta pagamento de notas fiscais a Jair Marcosson Rafael de Melo, no valor de R$ 9.800, referente à execução de projeto e instalação de uma subestação de energia solar. No livro Caixa Estadual, a folha 68, nota fiscal R$ 1.903,35. As folhas 107, nota fiscal de R$ 313,63. As folhas 108, nota fiscal de R$ 300. As folhas 109, nota fiscal de R$ 621,64. Toda justificada como aquisição de material para a usina. No item 5, no mês de julho e agosto, no livro Caixa Federal, consta pagamento de nota fiscal a R. Gomes Elevadores e Eletricidade, no valor de R$ 14.100, por serviço de reforço estrutural com suporte de viga metálica, no suporte de fixação do elevador, totalizando R$ 28.200, observando que a mesma empresa projetou e instalou o elevador e recebe mensalmente R$ 800 de manutenção preventiva. Eu quero esclarecer aqui no relatório que esse item 5 é o mesmo que está escrito no item 3. Então, o item está repetido. No mês de agosto, folha 28 do livro Caixa Estadual, consta pagamento de nota fiscal avulsa, tirada em Candeia do Jamari, em nome de Cristóvão Coutinho Neves, valor de R$ 10.000, discriminando serviço de atualização de projeto, memorial descritivo, plano de atualização de expansão, mas não há justificativa sobre o que de fato foi realizado e com que objetivo. No terceiro quadrimestre, foram verificadas e constatadas as seguintes situações, as quais não foram esclarecidas pela diretoria administrativa. Primeiro, permaneceram os gastos mensais de remuneração dos membros da comissão disciplinar processante por todo o quadrimestre, não sendo justificada a existência de apuratório no período para justificar a despesa mensal de R$ 12.000. 2. Os gastos com a usina, no mês de setembro, lançado no livro Caixa Diário Federal, foram as folhas 66, R$ 3.157,03, as folhas 67, R$ 708,01, as folhas 110, R$ 474,58, a folha 114,
R$ 109,54. As folhas, R$ 121, R$ 266. No livro Caixa Estadual, as folhas 025, R$ 3.300, referente à mão de obra para a subestação da sede campestre. Folha 26, R$ 203,13, referente a um disjuntor para a sede campestre. As folhas 53, R$ 2.500, instalação da usina solar, totalizando um gasto de R$ 10.608,75. No mês de setembro, no livro Caixa Federal, as folhas 68 a 71, consta pagamento de passagem aérea referente à viagem a Brasília, emitida em 30 de 8 de 2023, no valor de R$ 11.738,12. As folhas 125, 5 diárias, referente à viagem a Brasília, de 11 a 15 de 9, no valor de R$ 4.000, pagos a Ivanildo Freire de Oliveira. As folhas 135 a 143, consta pagamento de ressarcimento de despesa, em nome de Luiz Francisco da Costa, no valor de R$ 425. As folhas 146, consta pagamento de ressarcimento de despesa, em nome de Ivanildo Freire de Oliveira, no valor de R$ 25. As folhas 226 a 230, consta pagamento de passagem aérea referente à viagem a Brasília, emitida em 27 de 9 de 2023, no valor de R$ 13.875,07, fazendo um total de R$ 30.063,19. No mês de outubro, no livro Caixa Estadual, a folha 15, consta pagamento de 3 diárias referente à viagem a Brasília, de 3 a 5 do 10, no valor de R$ 2.400, pago a Paulo Roberto Bessani. No livro Caixa Federal, as folhas 76 a 81, consta pagamento de passagem aérea em nome de Luiz Francisco da Costa e Luceno José da Silva, no total de R$ 17.543,97, com embarque de Porto Velho a Brasília, em 27 do 11, e embarque de Brasília para São Paulo, em 30 do 11, com retorno de Luceno de Brasília para Porto Velho, em 1 do 12, e retorno do Costa de São Paulo para Porto Velho, em 4 do 12. No mês de novembro, no livro Caixa Estadual, a folha 114, consta pagamento de 5 diárias referente a Brasília, de 27 do 11 a 1 do 12, no valor de R$ 4.000, pago a Luceno José da Silva. As folhas 115, consta pagamento de 8 diárias, referente à viagem a Brasília, de 27 do 11 a 30 do 11, e de Brasília a São Paulo, de 30 do 11 a 4 do 12, no valor de R$ 6.400, pago a Luiz Francisco da Costa, totalizando um gasto de R$ 27.943,97. No mês de dezembro, no livro Caixa Federal, as folhas 79, consta pagamento de 6 diárias, referente à viagem a Brasília, de 2 do 12 a 7 do 12, sábado e 3, domingo. O relatório apresentando as folhas 80 e 81 da conta que as atividades ocorreram a partir do dia 4, no valor de R$ 4.800, pagos a Luceno José da Silva. A folha 82 consta pagamento de 5 diários referente à viagem a Brasília, 3 do 12 a 7 do 12, no valor de R$ 4.000, pago a Ivanildo Freire de Oliveira. As folhas 90 consta pagamento de 5 diários referente à viagem a Brasília, de 3 do 12 a 7 do 12, no valor de R$ 4.000, pago a Antônio Guilherme Nunes. As folhas 85 a 89 consta pagamento de passagens aéreas em nome de Luceno José da Silva, Brasília e Porto Velho, remarcação R$ 1.054,45. Ivanildo Freire de Oliveira e Antônio Guilherme Nunes, num total de R$ 13.311,38. Com embarque de Porto Velho a Brasília em 3 do 12 e com retorno de Brasília para Porto Velho em 7 do 12. No livro Caixa Estadual, a folha 20 e 22, consta pagamento de valores referentes à viagem a Brasília, de 3 do 12 a 7 do 12, em ressarcimento ao vice-presidente Antônio Guilherme Nunes, no valor de R$ 1.142,47. Destes, consta um recibo de corrida de táxi em Porto Velho, de 3 do 12, no valor de R$ 1.000, totalizando um gasto de R$ 27.253,85.
No mês de setembro, no livro Caixa Estadual, as folhas 62 e 63, consta pagamento de multa de trânsito junto ao Detran, placa RSV 5B95RO, no valor de R$ 203,59, referente à infração deixar de guardar distância de segurança lateral frontal entre seu veículo e demais, e o bordo da pista, com vencimento para 12/5/2023. Portanto, responsabilidade do condutor e não da associação. No mês de novembro, no livro Caixa Federal, a folha 20, consta pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 35 mil, em nome de Nilson Aparecido de Souza. Não foi apresentado o contrato para justificar tal pagamento, e este Conselho desconhece que tenha sido dado entrada em alguma nova ação no referido mês. No mês de novembro, no livro Caixa Estadual, a folha 103, consta pagamento de nota fiscal em nome de Solo Sagrado Material de Construção, no valor de R$ 3.020, referente à aquisição de 8 metros cúbicos de aterro terra preta e 6 metros cúbicos de areia lavada fina. As folhas 107, consta pagamento de nota fiscal de serviço eletrônico em nome de Welles Carvalho Filho, no valor de R$ 3.416, referente a serviço de instalação e configuração da central telefônica. As folhas 117, consta pagamento de nota fiscal em nome de Jean da Silva Teixeira, no valor de R$ 9.324,08, referente à instalação e montagem de aparelhos. Não foram dados maiores esclarecimentos, mas nenhum desses lançamentos foram justificados de fato. 7. No mês de novembro, no livro Caixa Federal, as folhas 45, consta pagamento de nota fiscal de serviço eletrônica em nome da Alfa Contabilidade Limitada, no valor de R$ 9.121,50, sendo discriminado que o pagamento é referente ao honorário de competência 10/2023, primeira parcela do adicional. 8. No mês de dezembro, no livro Caixa Estadual, a folha 98, consta pagamento de nota fiscal em nome de Edneia Costa Cosméticos, no valor de R$ 2.700, sendo discriminada como compra de 4 kits Malbec, R$ 300 cada, e 5 kits Lili, R$ 300 cada, num total de R$ 2.700, sem maiores explicações para tal gasto. 9. Seguiram-se nesse período o pagamento de contas altas de energia elétrica, tendo em vista o fato da usina ainda não ter sido liberada para o funcionamento, mas também não foi informado a este Conselho as providências que foram tomadas contra a primeira empresa contratada, a qual causa prejuízo à Prometron por não ter cumprido o contrato. 10. No mês de dezembro, no livro Caixa Federal, as folhas 128, consta um comprovante de PIX, feito pela Prometron para Ciagro Comercial de Produtos Agropecuários, no valor de R$ 3.500, sendo informado que seria valor pago em duplicidade, em 29/12, devolução realizada no dia 11/1/2024, conforme comprovante em anexo. As folhas 17, consta de fato 2 lançamentos de R$ 3.500 para a Casa Rural. As folhas 129, consta o comprovante de PIX realizado por Ciagro Comercial de Produtos Agropecuários, em favor da Prometron, no valor de R$ 3.500. No livro Caixa Estadual, as folhas 101, consta comprovante de PIX feito por Davi Oliveira dos Santos, para a Prometron, no valor de R$ 400, datado de 1/2/2024. E a folha 102, consta comprovante de PIX feito por Davi Oliveira dos Santos, para a Prometron, no valor de R$ 50, datado de 1/2. Ambos os lançamentos teriam sido feitos em duplicidade em 21/12/2023. As folhas 103 consta DARF de PIS apurado em 30/11/2023 no valor de R$ 585,65, mas pago somente em 5/2/2024 por José Valmir Freire, conforme recibo apresentado as folhas 104 e as folhas 114. Consta pagamento de DARF e PIS no valor de R$ 544 apurado em 31/12/2023, mas pago somente em 5/2/2024. As folhas 135, consta recibo relativo à contribuição para a Associação Federal, relativo ao mês de janeiro de 2024,
pago em 2/1/2024. Os lançamentos são contrários às regras contábeis, não pertencem ao exercício análise 2023, ao exercício 2024. Né? No mês de dezembro, no livro Caixa Estadual, as folhas 59 consta pagamento de nota fiscal em nome de Casarão do Peixe, no valor de R$ 3.171, referente à confraternização diretoria funcionário em 15/2/2023, alegando o reconhecimento dos funcionários da Asprometron. A folha 60 a 108 consta pagamento de bonificação natalina para os funcionários da Asprometron, R$ 3.600, seis de R$ 400, bem como as folhas 71, R$ 66,66, as folhas 81 a 85, R$ 2.000, 5 de 400, as folhas 88, R$ 400, as folhas 89, R$ 166,65, as folhas 0,90, R$ 66,66, as folhas 95 e 96, R$ 800, duas de 400, totalizando R$ 7.099,97. Do balancete de verificação não foram feitas as devidas análises, tendo em vista a diretoria executiva ter se negado a enviar documentação contábil, com base em um parecer da assessoria jurídica, que parece desconhecer o Estatuto Social em sua previsão do artigo 20, inciso 7º e artigo 21 do inciso 2. Considerações e recomendações. O Conselho Fiscal, após a análise do documento referente à prestação de contas, exercício 2023, inferiu as seguintes considerações e recomendações. A. O pagamento para os membros da Comissão Disciplinar Permanente no valor de R$ 12.000, somando R$ 144.000 anuais, representa um gasto exorbitante, ainda mais quando a diretoria executiva não informa que existam apuratórios ou denúncias a serem apuradas. Recomenda-se levar a questão para a decisão em Assembleia, modificando-se o Estatuto e determinando-se o valor a ser pago aos membros da Comissão Disciplinar. Existe uma necessidade de que o diretor-presidente e os advogados, eventualmente, precisem viajar a Brasília para tratar de assuntos jurídicos e administrativos, que diz respeito aos associados. No entanto, nem todo membro da diretoria executiva pode representar a Asprometron. Da mesma forma, é irregular que 2 ou mais membros da diretoria, mesmo tendo poder de representação, possam viajar somente para fazer diária, pois onera e muito o caixa da entidade com diários e passagens. Além disso, apesar do regimento interno prever um relatório de viagem para justificar os gastos, esse relatório nunca ou quase nunca é confeccionado e por muitas vezes viajaram vários membros da diretoria sem ter uma justificativa para tal. Reuniões podem ser feitas de forma virtual. Absurdo que se pague diárias no final de semana, principalmente quando não existe uma agenda de compromisso, ou que se faça ressarcimento de corrida de táxi no valor de R$ 1.000 dentro de um município. Recomenda que as reuniões que possam ser realizadas de forma virtual e sejam evitadas na forma presencial e que a viagem necessária se restrinja ao diretor-presidente, ou, na sua falta, quem o substitua, e viaje somente com o advogado, patrono da causa ou assessor jurídico, de maneira a diminuir os gastos com viagem, inclusive diários e passagens. Os gastos com filmagem, produções, propaganda e publicidade têm sido muito altos para uma entidade sem fins lucrativos, pois o que temos que precisa ser divulgado. O programa Asprometron em Foco é voltado para quê? Atualmente, as plataformas digitais e as redes sociais permitem as divulgações com um custo muito menor, e com o novo site da Asprometron, essas despesas precisam diminuir. Recomenda-se levar a questão para decisão em Assembleia quanto à necessidade de manter um programa em televisão aberta e a divulgação no website informanahora.com, o qual, segundo a diretoria, não faz divulgação, tendo somente um link para o site da Asprometron na sua página, tendo isso visando diminuir custo para a entidade. Muitos dos gastos efetuados no ano de 2023 ficaram sem uma justificativa, inclusive as alterações de contrato por parte da diretoria executiva, que, ao deixar de esclarecer para o Conselho Fiscal, deixa de obedecer o princípio da transparência que deve nortear os trabalhos de uma administração. Recomenda-se que todo gasto da entidade seja justificado para o órgão
que tem os poderes de fiscalizar, no caso, o Conselho Fiscal. A instalação da usina fotovoltaica já ocasionou um gasto muito alto para a Asprometron e sequer temos previsão para o início de seu funcionamento. Enquanto isso, a Asprometron tem arcado com despesa cada vez mais alta de conta de energia elétrica, além dos materiais e mão de obra que foram pagos no ano de 2023 para concluir a instalação. Recomenda-se as providências jurídicas urgentes para que sejam ressarcidos os prejuízos causados pela empresa que não cumpriu o contrato de instalação. F. O ano fiscal inicia em 1 de 1 de 2023 e encerra em 31 de 12 de 2023, sendo impossível que se faça lançamento contábil de pagamento realizado no ano posterior, 2024. Recomendo que seja excluído dos livros todo lançamento que não diz respeito ao ano fiscal em análise. Parecer final. Após minuciosa análise de toda a documentação apresentada pela diretoria da Asprometron, com base nas observações e recomendações elencadas anteriormente, os membros do Conselho Fiscal votam desfavorável à prestação de contas da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do ex-Território Federal de Rondônia do exercício de 2023, não aprovando as contas apresentadas e encaminhando esse parecer para a apreciação da Assembleia Geral Ordinária, tudo de acordo com o artigo 22, inciso 1 e 3 do Estatuto da Asprometron. Atenciosamente, Roberto Pedro da Silva, presidente, Antônio Luiz Fuso, primeiro secretário, Firmino Muniz Bezerra, segundo secretário. Como atual diretor financeiro da Asprometron, e lendo o relatório do Conselho Fiscal com relação à prestação de contas de 2023, no item 10, eu quero esclarecer que ele colocou a folha 103, consta da FIPIS de apurado em 30 de 11, do valor de R$ 585,65, mas pago somente em 5 de 2 de 2024, por José Valmir Freire, esse diretor. Esclareço que o pagamento foi realizado realmente em 30 de 11 de 2023. O recibo foi constado em 5 de 2 de 2024, porque esse lançamento consta lá no setor no pagamento, consta no pagamento do Banco do Brasil. No item 10 aqui do relatório do Conselho Fiscal, eu quero esclarecer, como diretor financeiro agora da entidade, inclusive ele fala sobre a minha pessoa, que foi feito um pagamento em 5 de 2 de 2024, no valor de R$ 585,65 e um valor de R$ 544,18. Esclareço que eu assumi a Asprometron como diretor financeiro no dia 25 de janeiro de 2024. E esse pagamento foi realizado realmente no mês de dezembro de 2023. Acontece que, ao fechar o livro diário de 2023, faltou o recibo. E, quando eu acessei a conta do Banco do Brasil para tirar o recibo, para constar no livro casta, aparece na data atualizada. Então, não houve pagamento nenhum pela minha pessoa desses recibos em 2024. O Conselho Fiscal está totalmente equivocado com relação a isso. Depois de lido o relatório do Conselho Fiscal anterior, com relação à prestação de contas do ano de 2023, no qual ele sugere a reprovação das contas de 2023, eu quero esclarecer os associados da Asprometron que analisem com cuidado o item por itens e a seriedade que a diretoria da Asprometron tem pautado durante todas as administrações. Na reprovação de conta, vai ser necessário que se faça uma auditagem externa. Essa auditagem externa hoje fica muito cara para os cofres da Asprometron, com relação a essa prestação de conta. Quero esclarecer que durante 20 anos, o Escritório Alfa Contabilidade tem prestado um serviço contábil de excelência, a diretoria financeira também tem prestado um serviço de excelência, tanto é que nesses 20 anos todas as contas foram aprovadas, inclusive pelo Conselho Fiscal, que agora está reprovando mais uma vez as contas. Reprovou as contas anterior de 2019, reprovou de 2020, 2021 e 2022,
que posteriormente os associados em assembleia aprovaram as contas, porque não tinha nenhum motivo de reprovação. Então, eu proclamo aqui a todos os associados que analisem com cuidado com relação a esse pedido do Conselho Fiscal para a reprovação das contas, porque nós teremos um gasto desnecessário e, no final, eu tenho certeza absoluta, se a gente for fazer uma auditoria externa, eu tenho certeza absoluta que não vai ser encontrado nenhum desvio de dinheiro da Aspametron com relação à prestação de conta. Muito obrigado. Pois bem, eu passo a palavra agora para a doutora Josi, do escritório Alfa Contabilidade, no qual vai fazer a leitura da prestação de contas do ano de 2023. Bom dia a todos os associados. Bom dia, senhor presidente. Hoje, dia 28 de março de 2024, estaremos aqui hoje para fazer a apresentação dos resultados do exercício do ano de 2023. Eu me chamo Josi, eu sou contadora e pós-graduada há quase 12 anos e estou como encarregada do contábil. E sei a importância de uma contabilidade transparente e espero que esta apresentação ela seja esclarecedora e construtiva para todos nós. Antes de iniciar a apresentação de números para os senhores, eu vou fazer de uma maneira geral um breve resumo do que seria o ativo. O ativo de uma empresa, de uma organização no caso, ela se resume a tudo que pode ser transformado em dinheiro, seja de imediato, como os saldos da conta bancária, ou como algo que pode ser vendido futuramente e gerar lucro para a organização. Aqui vemos, então, o nosso balanço patrimonial, né? Onde temos nossos saldos anteriores de uma coluna e depois o saldo atual, que é o que nos interessa no momento. Temos um total de disponibilidade, que seria os valores dos nossos bancos, né? Banco da conta corrente, um valor de R$ 602.047,73, somado com as nossas aplicações de liquidez, que são todos os valores de aplicação que a Aspametron possui. Como sabemos, não fica saldo em conta corrente, é tudo transferido, é tudo aplicado. Está no valor de R$ 583.215,35. Totalizando o nosso ativo, né, ativo circulante, no valor de R$ 625.039,08. Mais embaixo temos o nosso ativo imobilizado, que seriam os nossos veículos, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, todos os nossos bens e direitos que estão em uso, juntamente com marcas patentes, né? Que hoje está no valor de R$ 5.645.250,09. Totalizando o nosso ativo no valor de R$ 6.270.289,17. Próximo, nosso passivo. Antes de falar do passivo, farei um resumo também, de maneira geral. Passando para o próximo slide, vamos falar sobre o passivo. Antes de continuar o passivo, farei um resumo novamente do que seria o nosso passivo. O nosso passivo seriam todas as nossas obrigações e dívidas financeiras. Seriam valores que nós temos a pagar, como fornecedores, né, folhas de empregados, né, colaboradores, encargos sociais, nossos impostos. Então, todos esses valores a pagar, eles compactuam, formam o nosso passivo, que está hoje no valor total de R$ 6.270.289,17. Tá. Mais embaixo, já vem o nosso patrimônio líquido. O que seria o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, gente, nada mais é do que o ativo menos o passivo, né? O ativo, ele é tudo que gera dinheiro. E o passivo, ele envolve todas as despesas. Portanto, de um lado temos as entradas, que seriam o nosso dinheiro, e do outro, o passivo, que seriam as saídas. Então, um subtraindo o outro, temos o nosso patrimônio líquido, que hoje está no valor de R$ 5.929.885,94. Vamos falar sobre a nossa demonstração do resultado do exercício, nossa DRE. A DRE, ela não funciona sozinha.
E um erro comum é acreditar que a DRE, ela mostra a saúde financeira da empresa, o que não é verdade. Porque a DRE, ela não considera dinheiro em caixa e nem as contas a pagar. E ela só funciona junto com o balanço patrimonial. Sendo assim, a DRE, ela é composta por 3 seções principais, que são a receita, tudo que a organização recebeu. A número 2, dedução, tudo que a organização gastou. E o 3, que é o seu déficit ou o seu superávit, que foi o tanto que sobrou. A DRE, ela permite uma análise detalhada da situação financeira, identificando os pontos fortes, que são as receitas, e identificando os pontos fracos, que são os gastos, né? Proporcionando à empresa reavaliar sua margem de lucro, na eficiência operacional, como garantir também a sustentabilidade financeira da empresa. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que está hoje a nossa demonstração do resultado do exercício. Nossas receitas, que engloba todo o nosso repasse federal, as outras receitas federais, repasse de mensalidade estadual, outras receitas estaduais, como eu falei, toda a receita da organização, né? Ela se encontra no valor de R$ 4.214.174,57. Temos ainda as nossas deduções, né? Que são as devoluções de mensalidades, que é um valor de R$ 2.345,09. O que um pelo outro, a receita menos as deduções, temos o nosso resultado da receita operacional líquida, no valor de R$ 4.211.829,48. Aqui a gente pode observar todas as nossas despesas, todas as despesas que a Aspometron teve, seja ela trabalhista, com salários, férias, 13º e também encargos sociais, que seriam FGTS, INSS, PIS sobre folha, entre outros. Outras despesas administrativas que entrariam aí manutenções que a Aspometron fez, honorários de serviços, tanto advocatícios como serviços contábeis, energia, telefone, as depreciações. Então, toda essa parte de despesa administrativa está tudo esclarecido aqui, nessa parte. E as nossas despesas operacionais financeiras, que já entra a parte de imposto de renda sobre aplicação financeira, IOF, juros, multas, despesas bancárias, toda essa parte, gente. E as despesas tributárias, tais como IPTU, PVA, IR, impostos federais, impostos municipais, toda essa parte. O que eu venho dizer para vocês hoje é que as despesas da organização finalizaram com o valor de R$ 4.497.491,94. Seguindo adiante, temos as nossas receitas financeiras, né? Um valor aí de R$ 27.728,48. Tivemos uns rendimentos, né, que foram devidos aos rendimentos com contas de aplicações financeiras, que foi esse valor que eu acabei de mencionar. Resultando no valor líquido do exercício do ano, que ficamos com um déficit no valor de R$ 257.933,98. Eu não diria que é um déficit, é um investimento, né? Porque a Aspometron, ela capricha no investimento dela. Esse aqui é um comparativo anual, onde eu comparo o ano de 2022 com o de 2023. Eu não vou ler conta por conta para os senhores, né? Mas, no modo geral, o valor total das nossas receitas operacionais líquidas foram de R$ 4.211.289,48. Menos as nossas despesas gerais, que foram um todo, foi R$ 4.497.491,94, totalizando o nosso déficit, né, que foi R$ 257.933,98.
933,98. Com isso, podemos afirmar que as contas estão em conformidade com a legislação vigente. Queremos parabenizar toda a equipe financeira da Aspometron pela organização de toda a documentação que foi encaminhada para o nosso escritório, facilitando a análise e os devidos lançamentos contábeis. Assim, podemos afirmar que os gestores executaram bem os seus papéis. O time Alfa agradece, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que possam vir a surgir, né? E informo que o balanço ele estará anexo em PDF no portal da Aspometron, à disposição de todos os associados. Passo a palavra ao doutor Ananias, assessor jurídico da Aspometron, para fazer as suas explanações. Senhores associados, nossos cumprimentos. Quem não me conhece, eu sou o Dr. Ananias, major da Polícia Militar, companheiro de todos que nos ouvem, e as senhoras pensionistas também que estão aqui para prestigiar e votar nessa Assembleia. Inicialmente, as pessoas que me antecederam aqui da diretoria executiva já mencionaram todos os assuntos que vai ser tratado nessa Assembleia, e nós estamos aqui só para dar vamos dizer assim, uma pincelada em cima de tudo isso aí. Primeiramente, é para se reportar com referência ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto, né? Que ele fala o seguinte: as Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas na segunda quinzena do mês de março para a prestação de conta do exercício do ano anterior e leitura do relatório atual das atividades da instituição e do mês de setembro para a deliberação e aprovação do orçamento anual que terá vigência no ano seguinte. Com referência a essa questão de assembleias anuais, eu acredito que todos já devem ter pleno conhecimento disso aí, mas essa Assembleia de março, ela é exclusivamente para analisar as contas do ano anterior, né? Então, alguns dos senhores que tiver alguma dúvida com referência a isso, pode nos procurar em outros momentos na Aspometron, que estamos lá para esclarecer qualquer eventualidade, qualquer problema que tenham ou que tenha causado alguma dúvida durante todos esses tempos, né? Por outro lado também, nós tivemos agora com essa tecnologia, ela trouxe muita vantagem para não só para a associação, como para toda a sociedade. Porque agora nós temos a Assembleia Virtual, que facilita a todos os associados votarem de onde estiverem, porque anteriormente as assembleias eram presenciais, então ficava muito difícil. Então, com essa Assembleia online agora, vai abrir a oportunidade para todos os associados votarem onde quer que estejam. Então, não só essa facilidade, como também não causa prejuízos nem gastos para a Aspometron, porque nós já estamos realmente, como falou o nosso antecessor aqui, o diretor financeiro, que só está sendo gasto o estritamente necessário. Então, nós estamos em plena contenção de despesas. E assim, voltando ainda com referência a essa questão da Assembleia Online, ela trouxe só vantagem para todos nós. Ela é um serviço bem sério, não tem dúvida nenhuma com referência a essa questão, e como eu disse, vai abranger um número bem grande de associados que poderão votar nessas situações aí. Com referência ainda à votação, a Aspometron, ela tem cuidado com todo vigor, com todo rigor, todas as contas que existem e que fazem parte do dia a dia na associação. Em vista disso, alguns companheiros que têm alguma dúvida, que ficam colocando isso em dúvida, alguns gastos, mas todos foram justificados aqui pelo nosso diretor tesoureiro, diretor de finanças, e não tem nenhum gasto que seja feito fora dos padrões legais e que não estejam previstos no Estatuto. Entre todas aquelas situações que foi mencionada aqui, com referência ao relatório do Conselho Fiscal, né,
foi mencionado vários, e entre os vários, eu quero me referir somente à questão da usina fotovoltaica, que está levantando dúvida, inclusive foi colocado nos grupos sociais, que não se sabe o porquê. Realmente, nós tivemos uma falta de sorte com essa questão da instalação da usina fotovoltaica. Por quê? Logo no início foi procurado, foi investigado e tudo mais, e essa empresa, infelizmente, ela fechou suas portas, teve problema financeiro, e a Aspometron já tinha fechado o contrato com ela. Mas mesmo assim, o prejuízo, vamos dizer assim, que alguns falam, né, não foi bem prejuízo. Por quê? O material, praticamente 95% do material foi entregue. Faltou o quê? Terminar a instalação e colocar para funcionar. Mesmo assim, depois foi falado também em alguns relatórios aí, que não se sabe o destino dessa questão aí. Então eu quero dizer para os nobres associados que nós, na assessoria jurídica, estamos atentos dia e noite para todas as questões jurídicas que envolvem a Aspometron. Nesse ponto aí, eu quero informar os senhores, aqueles que não sabem, mas nós já temos 2 ações que estão em tramitação com referência a essa usina fotovoltaica e, portanto, o prejuízo, vamos dizer assim, o prejuízo não é prejuízo, deixou de ganhar, porque o material em si, ele foi praticamente encostado lá, tanto é que ela está prontinha lá só para entrar em funcionamento, assim como a subestação também. Mas a Energisa, ela tem uns procedimentos lá que demora de 3 a 4 meses para expedir essa licença, mas dentro em breve acredito que já estaremos utilizando a energia produzida pela usina fotovoltaica lá, que está instalada lá na sede campestre, né? Então eu quero reprisar aqui para alguns companheiros que não está aí solto no ar e está assim, ela está com duas ações em tramitação. Alguém tiver alguma dúvida e querer saber maiores detalhes, pode nos procurar lá na associação que nós passaremos todos os detalhes com referência a essa usina fotovoltaica. Tá ok? Fica aqui nossos cumprimentos e eu acredito que já ficou tudo bem esclarecido. O nosso presidente já fez a abertura dessa assembleia. O escritório de contabilidade já fez a sua apresentação também, tesoureiro também. Então, nós estamos atentos aí, como acabei de falar já em outros momentos, que tudo que acontece na Aspometron não está solto no ar. Está tudo sendo acompanhado pela assessoria jurídica. E reprisando ainda, que eu já vi alguns comentários em grupos, que a assessoria jurídica só trabalha para a diretoria executiva. Eu quero dizer que não é isso. A assessoria jurídica trabalha para a Aspometron. A Aspometron é composta da diretoria executiva, conselho fiscal, comissão eleitoral e comissão processante. Então, esses 4 órgãos podem aproveitar o trabalho da Aspometron para o qual foi contratado e está em pleno vigor na associação. Estamos aí atentos a todos os movimentos que existem aí, para que a saúde da Aspometron, saúde jurídica, esteja sempre de boa. Mais uma vez, nossos cumprimentos e esperamos que todos votem tranquilamente com suas consciências, informando ainda que, caso na remota possibilidade de não alcançar o número suficiente de votos, aí como já foi falado também, está inclusive previsto no Estatuto, no Regimento Interno, que será feita uma auditagem. Essa auditagem, ela custa em torno de 70 a 100 mil reais. Então, é uma situação realmente complicada. Se os senhores... Quero dizer também que eu não estou aqui incitando ninguém a votar. Vocês votem com as suas consciências, que eu acredito que é a mais certa possível. Tá ok? Meus cumprimentos e fiquem todos com Deus. Pois bem, eu quero agradecer a todos que nos antecederam na leitura das propostas da Assembleia Geral. Agradecer
ao Major Coelho pela leitura do edital de convocação e a ata da Assembleia Geral Ordinária anterior. Agradecer a doutora Josi pela excelente explanação feita com respeito à prestação de contas. Doutora Josi, do escritório Alfa Contabilidade. Agradecer também ao capitão Valmir pela leitura do relatório do Conselho Fiscal. Agradecer também ao doutor Ananias pela explanação feita com respeito à assessoria jurídica em um todo. Pois bem, para finalizar, nós queremos aqui convocar todos os nossos associados para a votação da aprovação ou não das contas da Aspometron do ano de 2023. Fica a seu critério, na hora da votação, vote sim ou não, fica a seu critério, e nós temos até às 17 horas de hoje, do dia 28, para você decidir a sua votação. Pois bem, foi tudo esclarecido e o trabalho foi feito da mais perfeita ordem. Cabe a você, eleitor, decidir sobre a aprovação ou não das contas de 2023. Cabe a você votar pela aprovação das contas da Aspometron do ano de 2023.